falando um pouquinho sobre aves agora. Ah, de novo, tem muita coisa relevante em desenvolvimento, tem muita coisa relevante sobre fósseis, muita coisa sobre os bichos atuais, até coisa de comportamento que é interessante. Uma questão que até hoje dá pano para as mangas, apesar que eu acho que é um pouco de frescura de algumas pessoas de paleontologia quererem brigar com isso, é a evolução de dedo em ave. Isso é uma maluquice. Porque, historicamente, um dos argumentos utilizados para falar que a ave não tinha relação com o dinossauro é a contagem de dedo. Só que, assim, é um pouco... Como é que eu poderia colocar isso? Tem uma certa retórica. Porque não é só de um dinossauro. O padrão geral de arcossauro é perder esses dois dedos aqui. E ficar esses três. Nos jacarés atuais não tem garras nesses dois dedinhos. E esse padrão é no mínimo do grupo coroa dos arcossauros, talvez até um pouco para trás. Então, assim, a gente sempre achou, dependendo da linha de evidência que você usa, que as aves teriam esses três dedos. Agora, quem trabalhava com desenvolvimento, desde muito tempo atrás, falava, não, as aves têm esses três dedos. Porque você vê condensações dos dígitos 1 e 5 nos embriões de ave. Você fala, como pode o padrão geral dos arcossauros ser esse, mas as aves têm esses três? Não tem condição. E aí, pesquisadores como Feduccia falavam, não, se nos dinossauros são esses três, nas aves são esses três, as aves não podem ter vindo dos dinossauros. É que se você for olhar mesmo, não é só o problema com o dinossauro, é arcossauro, tipo, jacaré tem esse padrão dos três. E é o que parece que aconteceu, quando você olha para mudança meiótica, gene rocks e tal, é que o dedão mudou de lugar. Então, um trabalho muito bom, que o primeiro autor é um cara chinês, o Xu, é um paleontólogo, ele é um dos poucos realmente bons, assim, que entende o que está fazendo. E ele, inclusive, mostra que, mesmo na morfologia dos fósseis, dá para ver evidências de que realmente o dedo mudou de lugar. O que acontece quando você analisa o desenvolvimento e expressão de gene, muitos dos marcadores que seriam típicos do dedão são expressos aqui na posição 2. Porque uma coisa é a posição da estrutura, a outra é a identidade. Se vocês fizerem disciplina de desenvolvimento, no ICB tem uma muito boa, até recomendo fazer, tem a do Federico também, que é interessante, vocês vão ver que uma coisa é a posição, outra é a identidade. Então, os genes que dão a identidade podem ser expressos na posição diferente. Em teoria, eu posso ter um dedo na ponta do meu dedo. Um olho na ponta do meu dedo. Um olho ectotípico, perdão. Eu não vou editar isso, depois vai ficar errado. Então, o que acontece? Os dedos literalmente mudaram de lugar. Por quê? Qual a vantagem? Tem alguma? Não sei, cara. Isso aconteceu no Jurássico, ou no Triássico, talvez, dependendo. Mas, assim, em vários dinossauros você consegue ver isso. Até o Xu, nesse trabalho sobre os dinossauros, ele mostrou que tem evidências no próprio formato dos ossos que sugerem que em um dos grupos de heterópode, que inclui as aves, o dedão realmente começou a diminuir e que pode ter tido uma mudança da identidade. Então você tem dedo aqui com formato, inclusive a contagem falangiana é compatível com o dedão, a morfologia do dedão, mas se você for olhar mais para a região do pulso, você vê indicações da morfologia, isso é fóssil, tá? Não tem DNA ou o gene aqui, mas tem indicações de que esse dedo que parece o dedão seria o dígito 2, que é uma coisa muito interessante. Aí depois o Chu publicou um outro artigo falando de possíveis mudanças, de evidências de mudança homeótica no pulso desses fósseis. A gente não tem os embriões, mas como de fato são os bichos do passado, alguma noção você tem. Mas tem muito, muito artigo que é falando da parte de desenvolvimento, expressão de gene. Então, uma coisa interessante que também é um tema rico, né? Aí tem um pessoal de fóssil que não quer aceitar isso aqui, mas a maioria deles não entende desenvolvimento. O Show é uma exceção porque ele não entende. Então eu não levo muitos desses caras a sério. E aí, continuando com essa linha de tentar juntar dados, né, de pegar informação de fonte, para a gente ter alguma noção do que realmente aconteceu, você tem que pegar dados de fontes diferentes e cruzar, e se tiver contradição. Contradição em si já é um dado, na verdade. Né? Não dá para ficar nessa de só olhar um, não olhar o outro. Uma outra questão que eu acho interessante, agora saltando, né, da origem mais remota das aves e indo para um grupo de aves, um grupo particular, a gente tem a hipótese com base em dado molecular de um grupo chamado Psittacopassari.
que é papagaio, psittaciforme, mais passarinho, passeriforme mesmo. E não tem nenhuma antropomorfia que eu saiba, e ninguém nunca imaginou que pudesse existir um grupo desse. Você fala, nossa, mas que loucura. Não só isso, como o grupo mais próximo desses psitacopássaros supostamente é dos falcões. Na verdade, teria uma sucessão de aves de rapina na base disso, né? Então, tem essa hipótese agora de ter um ancestral carnívoro. E aí parece não fazer sentido, né? Mas assim, você tem um registro fóssil de aves, principalmente do hemisfério norte, de aves do grupo vivente, que lá é mais bem estudado, aqui a gente não tem quase nada, no hemisfério sul. E aí o que que acontece? Tem uns fósseis lá que sempre foram muito estranhos, muito enigmáticos, sempre foi muito difícil de interpretar, às vezes combinando características de grupos diferentes. E tem um grupinho chamado Zygodactylidae, que os bichos pareciam passarinhos, mas tinham pé de papagaio. Não só isso, tem os bichos, tem pelo menos um Mecelastor, se não me engano, que parece um falcão, ou talvez alguma coisa que lembre uma coruja, mas tem algumas características em comum com um papagaio. Um ancestral carnívoro. Então, alguns desses fósseis, se você interpretar no contexto dessas filogenias, ainda mais as filogenias filogenômicas mesmo, essas moleculares grandes, começa a fazer sentido a morfologia. E tem algumas pequenas coisas, por exemplo, tem um papagaio do grupo mais antigo que divergiu, da linhagem que divergiu primeiro da história dos papagaios da Nova Zelândia, que caça, que come carne. Ele é onívoro, na verdade, o que, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com ancestral, talvez não tenha, né? Seja uma coisa derivada, mas é interessante, ele gosta de comer carne. E aí tem uma outra linha de evidência muito interessante, tem alguns artigos de um grupo do Chile, que trabalha com desenvolvimento também. E o que eles descobriram, né? Uma das coisas que caracteriza o pé de papagaio é ter dois dedos virados para frente e dois dedos, eu não consigo fazer com a mão, dois dedos virados para trás. Não é aquele pé anisodáctilo de passarinho, tem três dedos para frente e um dedãozinho para trás. O papagaio tem dois dedos para frente e dois para trás. Tem o dedão e tem o dígito 4. O dígito 4 gira durante o desenvolvimento do papagaio, do embrião. Ele começa a crescer para frente. Simplesmente, seria isso, na verdade, né? E aí tem um músculo, tem que ficar puxando e faz mecanicamente o dedo girar. Se o músculo é imobilizado, esse dígito não gira. Ele fica com o pé isodáctilo. Eles experimentalmente conseguiram fazer um embrião de periquito australiano com um pezinho mais normal, que o dígito 4 não gira para trás, que ele continua para frente. E se o animal nascesse, o embrião nasceu, né? Mas se o animal nascesse, seria um periquitinho sem o pé zigodáctilo, com um pé parecido com o de uma outra ave mais típica, de um passarinho. E é o que acontece. Os passeriformes têm uma redução muito grande dessa musculatura do pé. Por quê? Sei lá, mas eles têm aquele pezinho fininho, delicadinho. Então, se eles tinham um pé zigodáctilo, como esses fósseis desses bichos que parecem passeriformes que a gente também sugere um pouco, eles necessariamente teriam perdido a condição zigodáctila por conta dessa redução dos músculos do tarso. O dedinho quarto pararia de girar. Eles teriam perdido. E talvez não seja nenhuma coisa que foi selecionada. Perder a zigodactilia e voltar para um pé normal. Poderia ter sido uma consequência de outra transformação. Poderia ser uma consequência da redução dessa musculatura do pé, por exemplo. Mas assim, o que é interessante? Se você pegar toda essa evidência e começar a realmente cruzar todos esses dados, aí começa a fazer sentido. E aí você começa a conseguir fazer uma discussão sobre a evolução mais interessante. Você começa a entender melhor as coisas. Dá para discutir os processos evolutivos, o que leva a essas modificações, sabe? Enfim. Então, eu acho que são discussões cientificamente mais interessantes, né? Só que assim, os pesquisadores que só ficam insistindo numa só linha de evidência, o pessoal de paleontologia que basicamente quer ignorar a evidência de desenvolvimento, muitos fazem isso. Eu não acho muito produtivo.